E o final de Naruto foi melhor no mangá ou no anime? E pra quem não sabe, o final de Naruto ele é diferente no mangá pro anime. Claro, os dois têm finais felizes, mas eles são diferentes. E recentemente eu fiquei refletindo, qual final foi melhor? Qual conclusão da história foi melhor? O que fizeram no mangá ou no anime? E a partir daí eu vou ter essa discussão como um todo. E vamos começar falando um pouco sobre como foi o final do mangá. Pra quem não sabe, o mangá de Naruto teve um total de 700 capítulos. E no capítulo 699, ele começa com o final da luta do Naruto contra o Sasuke. A gente vê os dois já praticamente resolvidos, com aquela cena famosa da mão, os dois sem braço, com o sangue costurando elas. A Sakura e o Kakashi chegam na luta, curam eles, passam alguns dias e a partir daí a gente vai ver que o Sasuke acaba resolvendo sair da vila porque ele tem aquela declaração que agora ele quer ver o mundo não com aquele olho escuro que ele tinha, Dark, agora ele quer ver o mundo com uma visão melhor. O Kakashi, que agora é o Hokage, consegue essa autorização para ele poder fazer isso, o Naruto e ele se despedem e o capítulo meio que se encerra. Quando a gente pula pro capítulo 700, já é o Naruto Hokage. Quando pula pro capítulo 700, já é o Boruto como protagonista do capítulo como um todo. O capítulo 700 é aquele capítulo clichê, que você, meio que final de novela, onde você vai ver o casamento e os filhos depois. Esse último capítulo é exatamente isso. O capítulo começa focado bastante no Boruto e na Sarada, e depois ao longo do capítulo a gente vai conhecendo o que aconteceu com o Choji, com quem ele casou, com a Ino, com quem ela casou, com o Shikamaru, com quem ela casou, quem são os filhos de cada um. E aí o capítulo vai se desenvolvendo, vai passando, e no final termina com a mesma forma que o primeiro episódio de Boruto termina, que seria ele fazendo uma pintura no rosto do Hokage, o Naruto segurando ele, e o capítulo se encerrando, e a Kyuubi dormindo enquanto tudo isso acontece, e uma mensagem falando, são tempos de paz, e agora, até quanto tempo vai ficar esse tempo de paz? Realmente era um gancho para continuar no Boruto a partir dali. Então, ele tem esses dois gaps. Por exemplo, a gente não vê em nenhum momento o Kakashi sendo Hokage. A gente vê que ele é Hokage no capítulo 699, e no 700 o Naruto já é Hokage. Então a gente não vê esse gap. É isso que acontece. Esse é o final do Naruto. Já é uma introdução pro Boruto, vamos dizer assim. É aquele final de cada um fica com cada... Conheça o filho de cada um e vamos pra Boruto. E agora a gente vai falar um pouco sobre o anime. Já o anime teve 500 episódios. Quando eu falo anime, eu falo só do Naruto Shippuden. Porque se você pegar o Naruto clássico, você tem que introduzir mais 200 e poucos episódios aqui no meio para poder ficar coerente. Bom, no episódio 479, ele é condizente com o penúltimo capítulo do mangá, que é o capítulo 699. No episódio 479 acontece tudo que eu descrevi agora do capítulo 699. Tem o final da luta do Naruto contra o Sasuke, eles acabam, cada um resolvendo ir para um canto onde o Naruto vai ficar na vila, estudar e tentar se tornar Hokage, enquanto o Sasuke vai conhecer o mundo com os outros olhos, e o capítulo se encerra com os dois se despedindo, e esse episódio se encerra assim. Mas você percebeu que eu falei 479? Ou seja, ainda tem 21 episódios de Naruto pela frente. E o que acaba acontecendo nesses 21 episódios? São fillers? Não são fillers, pra quem não sabe. Muita gente fala, nossa, tem aquele filler chato envolvendo o Shikamaru, tem aquele filler chato envolvendo, por exemplo, uma saga mais focada no Kakashi, ou que é rápido, pequenos arcos pequenos. Esses arcos realmente existem, mas não no mangá. Nas novels, pra quem não sabe, Naruto tem muita novel. O Kishimoto fez muita novel de Naruto entre a luta final e o Naruto se tornar o Hokage. Então, seu Boruto. Então aí você tem, por exemplo, uma novel do Itachi, que depois se tornou um anime separado. Você tem uma novel do Sasuke, que também virou episódios depois, que mostra ele tendo que resolver uma parte de uma gangue. Você tem uma focada no Shikamaru, você tem uma focada no Gaara. E aí você tem, nem todas foram adaptadas, só pra deixar claro, algumas foram nesses 21 episódios. E quando chegou na parte final, o do Shikamaru, por exemplo, é aquela Katemari, coisas rápidas. E quando você chega, por exemplo, pro final do anime, o que o anime foca? No casamento do Naruto. E também existe essa novel. A novel chama A História Secreta de Konoha, onde essa novel ela vai contar sobre o casamento do Naruto, onde vai mostrar exatamente como é nos episódios, porque são alguns episódios.
O Konohamaru, ele é responsável por gravar o casamento, gravar uma mensagem de casamento pro Naruto. Então ele começa durante os episódios pedindo para cada um mandar uma mensagem. E no final, ele acaba, e a gente chega no último episódio, só para deixar claro, que eu vou descrever o último episódio. Depois que ele fica durante vários episódios pedindo para cada um passar uma mensagem, falta só uma pessoa, e essa pessoa é o Iruka. O Iruka, ele tenta passar a mensagem pro Naruto, mas ele não consegue de maneira nenhuma. Ele não sabe o que falar. Ele tem dúvida, não sabe o que falar. Até que num dia, quando ele tá lá fazendo, um dia antes do casamento, quando ele está lavando a sua louça, decidindo o que ele vai fazer pro Naruto, o que ele representa pro Naruto, o Naruto bate na sua porta. O Naruto bate na sua porta e aí, a partir daí, ele pede para o Iruka para eles beberem alguns saquês e comerem alguma coisa para conversar pré-casamento. A partir daí, quando ele fala isso, o Iruka fica revoltado, porque ele parece que ele não ensinou o Naruto bem para poder ser realmente um bom pai, um bom marido para Hinata como um todo. Ele acaba levando ele para fora e quando chega na metade da vila, tem uma das cenas mais emocionantes do Naruto, que é o Naruto acaba falando que ele não entendeu muito bem, e ele acaba pedindo pro Iruka ser o pai dele no casamento. すまなかったと謝りに行く。お前をどう祝ってやるべきか、何を伝えればいいのか。俺の父親として結婚式に出席してもらえねえかな。任せておけ。じゃあな、イルカ先生。 Quem não sabe, o pai do Naruto é o Minato, mas o Minato está morto. Então a figura paterna que vai representar ele, que vai entrar com ele no casamento, que vai estar do lado dele como realmente o seu pai e a seu Iruka. Uma cena linda, emocionante. Quem não chora nessa cena é incrível. É uma cena realmente linda. Ele aceita e depois vai pro casamento. A gente mostra um pouco de cada um chegando no casamento, como vai ser o casamento. Aparece a Hinata e o Naruto juntos, prontos para ir casar, com a Himawari. Com a Hanabi, que é a irmã da Hinata, e seu pai acaba levando eles para o altar, e quando eles vão entrar no altar, o episódio se encerra. Inclusive, para quem não sabe, essa parte do casamento ela é tão marcante que ela ficou muito bem feita, inclusive, nos créditos que saem no Naruto The Last. Quando você vê o Naruto The Last The Movie, quando o filme acaba, mostra o casamento deles durante toda a cena pós-créditos. É muito bem feito, eu gosto muito da arte que colocaram lá. Inclusive, até uma boa dica pra você que não sabe, porque o casamento não é mostrado dentro do episódio. Quando eles chegam no casamento, eles vão entrar no altar, se encerra. Se você sair dessa parte e ver as cenas dos créditos do Naruto The Last, você consegue ver todo o casamento ali, porque mostra eles cumprimentando o Naruto, eles juntos, eles abraçados, eles tirando foto. É muito bonitinho pra quem gosta de todo esse final, é meio que um completa o outro. E depois tem uma cena pós-crédito no filme que aí é o Boruto, ele já tendo o Boruto mais menor, até menor do que ele aparece no Boruto Next Generation. E aí se encerra assim, se encerra no casamento do Naruto, o último episódio como um todo. E aí, antes disso, vai destacar. Muita gente que não conhece o Kaioken de paraquedas pode pensar, mas e o Naruto virando Hokage? Sim, na minha cabeça, eu também imaginava que o final de Naruto seria uma grande conclusão de todo mundo finalmente reverenciando eles realmente com a roupa de Hokage. O Kishimoto resolveu não ir pra esse lado. Nem o mangá, nem o anime mostra a sua apresentação como Hokage. Ele resolveu jogar para um OVA. No OVA tem toda uma piada, pra quem não sabe, que eu vou fazer um vídeo à parte falando do dia que o Naruto virou Hokage. Mas no fim ele faz uma piada pra mostrar como ele virou Hokage. Pra quem tem curiosidade, tem o OVA. E também, depois eles aumentaram o OVA e colocaram durante um episódio de Naruto, de Boruto, na verdade. Então você pode ver que tem. Mas nenhum dos dois tem essa conclusão épica que a gente esperou durante 70 e poucos capítulos, que era ver, ou mais de 600 episódios, que era ver ele se tornar Hokage. E aí fica a pergunta, qual final eu acho melhor? O do mangá ou do anime? Primeira coisa, eu não acho nenhum dos dois finais ruins. Apesar de eu não gostar do arco final de Naruto, eu acho que a guerra ela é muito enrolada, eu acho que falta morte, e mais do que isso, eu não gosto da Kaguya como vilã, eu não gosto do arco final. Esse final, o final em si, a conclusão da história, eu acho as duas boas, eu acho as duas coerentes, na verdade. Eu acho que o final do casamento, ele é bom, e eu acho que o final do vamos continuar a geração, ele é clichê, mas é bom. Mas eu acho, no fim das contas, que pra mim, como conclusão, o casamento é melhor. Eu vou explicar o porquê eu acho que o do anime, o último episódio, é melhor do que o último capítulo do mangá. O último capítulo do mangá, ele não gera nenhuma emoção. O último capítulo do mangá é um capítulo que você imagina que qualquer autor
poderia fazer. Se falasse pra mim que não foi o Kishimoto que escreveu o último capítulo, eu acreditaria. Todo mangá encerra assim. Todo mangá, a maioria dos mangás, principalmente shonen, acabam assim. O casamento, mostrando como foi o filho, quem é o filho de cada um. É o final mais clichê possível, que não é ruim. É legal saber que o Sai ficou caindo, é legal saber que o Shikamaru ficou com a Temari, é legal ver um pouco do Shikadai, que é o filho dele, é legal ver o filho da Ino, é legal ver a filha de Choji, é legal ver, saber que o Shino virou professor. Isso em tudo não é ruim. É legal, a Sarada, o Boruto. Mas quando você pensa como um todo, é um final sem sal, sem emoção. A menos que você seja aquela pessoa que olha pro Naruto e pensa só nos casais, você shippa os casais e torce pros casais, você vai ficar mais emocionado em ver um com o outro, ver o filho deles. Mas pra mim, que não vê muito esse lado, acaba sendo um final meio... não é ruim, mas também não me gera emoção. Até porque o arco como um todo de Naruto, o final de Naruto, ele ter filho ou não, não é tão interessante pra gente. Era mais legal ver ele como Hokage, completando essa missão. Então pra mim esse é um problema. Não um final ruim, mas é um final agridoce. É um final que você olha e pensa, ok, tudo bem, legal saber essas informações. Eu sei que vocês estão fazendo isso porque vai ter o Boruto, ou ia ter o Boruto logo depois disso, tinham acabado de anunciar. Era isso. E aí quando chega no casamento, o arco final do casamento não é tão legal assim, se você for ver. É um pouco enrolado. Os episódios que são baseados na novel, que eu mencionei, não são os mais emocionantes do mundo. Mas eles não são episódios ruins também. Tem coisas boas e coisas ruins ali no meio. Mas o casamento em si, ele me ganha porque ele consegue ser mais emocionante. Eu acho que a construção da animação, da trilha sonora, ver o Naruto feliz, porque nem isso a gente vê no capítulo final de 700. Ver o Naruto feliz, casando com a Hinata feliz e realizada. E sem contar que um dos momentos mais emocionantes pra mim de Naruto como um todo, tá no top 10 pelo menos, é o Naruto chamando o Iruka pra ser o seu pai no casamento. Eu choro toda vez que eu vejo essa cena pela quantidade de vezes que pela forma como o Naruto, como um todo, fez parte da minha vida. Como eu assisti esse anime algumas vezes, como eu li o mangá várias vezes, como eu vejo cena até hoje várias vezes. O Iruka sendo chamado para ser pai do Naruto é um grande momento. Ele coloca toda uma emoção que o último capítulo de Naruto não consegue ter. Então, por esse momento emocionante, pelo casamento final, ver a felicidade do Naruto, pra mim, o final do anime é melhor do que o final do mangá. O último episódio do anime é melhor que o último capítulo do mangá. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você prefere o final, o último capítulo do mangá ou o último episódio do anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.